Dia D no Flamengo, Ancelotti levando geral, vai fazer o Rapa? Várias outras notícias do Flamengo, o Flamengo achando reserva do Pedrão. Vamos falar sobre isso também, várias outras notícias. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, mas se inscreveu mesmo? Então vambora que tem muita coisa pra gente conversar, pessoal. O Palmeiras voltou à liderança do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falei pra vocês, olha, pessoal, vou assistir ao jogo do Juventude, mas já de antemão, não acredito na capacidade do Juventude vencer o Palmeiras. O Juventude não compete, não competiu. Palmeiras ganhou fácil, 2-0, não exigiu nenhuma grande defesa absurda do goleiro Carlos Miguel. E diferentemente do Flamengo, que tem dificuldade de jogar em Caxias do Sul, o Palmeiras geralmente não tem. E o Juventude desse ano é um dos piores Juventudes que a gente tem por aí. Mas calma, calma que o Palmeiras vai perder pontos, não foi dessa vez. Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro com 65 pontos, Flamengo 64 pontos, o Cruzeiro 60, Mirassol 56, o Cruzeiro tem 4 pontos de diferença para o Flamengo, entretanto o Flamengo segue com um jogo a menos, vai jogar diante da equipe do Sport no dia 15 de novembro, e o Palmeiras vai jogar contra a equipe do Santos durante essa data FIFA que vai se iniciar aí daqui a pouquinho. Para vocês terem uma ideia sobre o Juventude, se a gente pegar todos os jogos do Juventude como mandante, apenas como mandante, ele continua na zona do rebaixamento. O Juventude é o quarto pior mandante do Campeonato Brasileiro, só não é pior que Fortaleza, Santos e Sport. Incrivelmente, o Flamengo perdeu para Fortaleza e Santos, né? Jogando na Vila Belmiro e jogando em Fortaleza, pontos esses que estão fazendo falta, né? Nesse momento. Se tivesse vencido, enfim, passou. Um outro resultado de ontem que impacta na disputa do Flamengo pelo título é o resultado do São Paulo. Por quê? Porque o Vasco estava vindo embalado de 4 vitórias seguidas e o São Paulo conseguiu uma vitória por 2-0 em cima da equipe Cruz Maltina. E o que isso impacta? Nesse momento, se a gente pega a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o 8º colocado. O primeiro da zona dos 6, que vai a Libertadores, é o Botafogo, com 48 pontos. O São Paulo tem 44 em 8º, tá 4 pontos. Entretanto, abrirá mais uma vaga a Libertadores, porque Flamengo e Palmeiras estão na final. Flamengo vencendo, vai dar tudo certo, Mengão. Abre mais uma vaga e o 7º colocado, que hoje é o Fluminense, vai para a Libertadores. E aí o São Paulo ficaria apenas 3 pontos. Ou melhor, caso o Cruzeiro vença a Copa do Brasil, abre mais uma vaga. Daí 8 clubes brasileiros vão à Libertadores. E ainda pode ter uma 9ª vaga, mas aí seria para o Atlético Mineiro, que está lá embaixo na tabela, em função da Copa Sul-Americana. Então, meus amigos, a disputa pro São Paulo para ir à próxima Libertadores, aquele time que não disputava mais nada no Campeonato Brasileiro, estava ali ocioso, esperando terminar a temporada, não vai ser mais rebaixado, né? Acabou. São Paulo agora está vivo na briga pela Libertadores e certamente não vai medir esforço para tentar vencer o Flamengo na quarta-feira, não que não iria tentar vencer caso não tivesse pela briga, mas é um algo a mais. E o Flamengo, ele vai ter que tomar muito cuidado com esse jogo contra o São Paulo, porque tá com uma série de desfalques, né? O lado bom é que não é no Morumbi, é na Vila Belmiro, ou seja, tira o São Paulo da sua zona de conforto.
E o Flamengo vai ter que levar muito a sério esse jogo. Muito a sério. Não pode pestanejar. Senão vai ficar ruim. Felipe Anderson admite pressão e alerta para o Palmeiras sobre a briga com o Flamengo no Brasileirão. E ele fala, é sempre muito difícil, 2 times, aí um joga antes, depois você tem que jogar, fica atrás ao menos por algumas horas. Ué, aí se joga depois, reclama. Se joga antes, reclama. Tem que jogar no mesmo horário toda hora? Só na última rodada. Mas temos que olhar para os nossos jogos, porque é muita coisa em jogo. Se a gente se distrair com o adversário, pode atrapalhar, disse o Felipe Anderson, e admitiu. Claro que a gente acompanha, é bom viver esses momentos do futebol, né? Dizendo que acompanha os jogos do Flamengo, e evidentemente os rubro-negros acompanham os jogos do Palmeiras, como ontem eu acompanhei com muita força, porque deu calo na vista para ver esse jogo aí do Palmeiras, porque além do Palmeiras produzir um jogo assim que não me... é competitivo demais, é um bom time, mas que não me enche os olhos. O Juventude é algo assim, cara, é um troço assustador, assim, a equipe do Juventude. Outra coisa que eu preciso lembrar, fazer uma digressão aqui no raciocínio, Everton Ribeiro voltou ao futebol. Ídolo do Flamengo, atual jogador do Bahia, passou por uma cirurgia para remover um câncer na tireoide, jogou contra o Flamengo acometido por tal enfermidade e jogou bem. Então, o meu lado humano, ele exige que eu faça essa digressão aqui no assunto só sobre o Flamengo, por mais que envolva o Flamengo também, que é ídolo do Flamengo. Mas o Everton Ribeiro é um cara do mais alto nível e merece, tá? Solucionar esse problema que acometeu a vida dele e, consequentemente, retornar ao futebol, tá? Melhoras aí, ainda mais pro Everton Ribeiro, que Deus abençoe toda a família dele, beleza? Pessoal, hoje às 1h30 da tarde, diretamente da sede da CBF, na Barra da Tijuca, o técnico italiano convoca, faz já a última convocação do ano, meus amigos. Hoje, dia 3 de novembro, a partir das 1h30 da tarde, pessoal. Ancelotti certamente tem jogadores do Flamengo na sua mira para essa próxima data FIFA. O técnico vai chamar os jogadores para representar a seleção no dia 15 de novembro, num sábado. O adversário é o Senegal. No mesmo dia o Flamengo joga contra o Sport em Londres, na Inglaterra. O Brasil e Senegal, não é Flamengo Sport em Londres, na Inglaterra, não, pelo amor. Já no dia 18, terça, vem pela frente a Tunísia, em Lille, na França, pessoal. Então, a seleção brasileira vai jogar aí na Europa. É distante, mas é mais perto que Coreia e Japão, né? E vou torcer aí para que, de certa forma, ele não convoque ninguém do Flamengo, né? Porque vai ter uma data FIFA, além dos jogadores brasileiros, cresce a expectativa, quem sabe, por uma convocação do Rossi na seleção da Argentina, não sei. A imprensa da Argentina ficou se questionando lá após a atuação dele em Avejaneda, por que ele não recebe uma oportunidade. Em alguns setores da imprensa argentina, não todo mundo, logicamente, tem a possibilidade de convocação na seleção brasileira pelo Léo Pereira, porque se o Fabrício Bruno vai para a seleção, evidentemente que o Léo Pereira também tem chance de estar fazendo uma temporada sensacional. Tem o Léo Ortiz, que tem ali o seu problema no tornozelo, mas eventualmente pode aparecer nessa lista. O Danilo, que estava na lista antes da sequência de lesões que ele teve, também pode ser um nome na lista do Ancelotti, pelo que eu fiquei sabendo. Varela, seleção uruguaia. Matias Vinha, Uruguai. Alexandro é um jogador convocável também pelo Ancelotti, né? O Eric Pulgar não está sendo mais convocado pelo Chile. Surgiu até um murmurinho da possibilidade do Jorginho na Itália, mas pouco acredito nisso. Arrascaeta, Uruguai. De La Cruz, Uruguai. Carrascal, Colômbia, né? Apesar que o Carrascal está com lesão. Tem que ver se vai resolver até a data dos jogos na data FIFA.
Não sei se as seleções terão a mesma leniência que tiveram na data FIFA anterior. Se eles vão, olha, demos uma colher de chá ali, dessa vez nós não vamos dar colher de chá. Não sei. Tomara que o Flamengo consiga fazer um meio de campo para dissuadir essas convocações. O Pedro seria uma possibilidade, mas tá inapto para jogar futebol, né? Tá com fratura no braço, não pode jogar futebol. O Plata, seleção do Equador. E o Lino, que já foi convocado, mas não vive uma grande fase. Não acredito que esteja ali na lista do Ancelotti. Então você vê que a gente tem vários jogadores brasileiros e de outras nacionalidades com possibilidades reais de convocação. E hoje, às 1h30 da tarde, ficaremos sabendo aí da convocação por parte da seleção brasileira. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que hoje, a partir das 10 horas da manhã, será liberada a entrada da imprensa ao CT Ninho do Urubu para uma coletiva de imprensa. A assessoria do Flamengo ainda não informou, pelo menos até esse momento que eu estou gravando o vídeo, não informou quem vai ser o jogador que vai falar com a imprensa. Entretanto, meus amigos, tem a possibilidade de ser o Arrascaeta, enfim, vamos ficar atentos. Ao vivo na Pedrão RNTV, Gordola vai partir para lá, e gravado no Pedrão Oficial para vocês conferirem na íntegra, e depois, naturalmente, no vídeo da tarde a gente vai repercutir o que foi falado nessa entrevista coletiva, beleza? Meus amigos, o negócio é o seguinte. Se somar o Pedro, hoje é o vice-artilheiro do Flamengo no século XXI, com 152 gols. O Gabigol tem 161. Então ele está aí a 9 gols de alcançar o Gabigol. Mas o que mais assusta é que se você somar todos os gols do Gabigol, do Pedro, do Bruno Henrique, do Arrascaeta pelo Flamengo, dá 513. E se você pegar o Zico sozinho, tem 508. Olha que loucura. Eu me deparei, eu falei, não, tem que falar no vídeo. Como é absurdo o Zico com a camisa do Flamengo. Eu sei que é obviedade, é banalidade falar isso, é chover no molhado, mas é impressionante o desempenho do Galinho de Quintino com a camisa do Flamengo. Pessoal, Samuel Lino, durante uma sonora, falou o seguinte: foi importante para nós jogadores ganharmos confiança. Ela não acaba, ela apaga por um momento e depois volta. Espero que volte agora no final da temporada, com uma final por vir, uma reta final de campeonato que estamos brigando. Foi um ambiente muito importante, a torcida sempre corresponde, sem palavras. Pudemos desfrutar e conseguir essa vitória, falou Samuel Lino, que está em busca aí da retomada de confiança, da qual já teve, principalmente assim que ele chega ao Flamengo, né, com os dribles, enfim, acho que ele precisa melhorar um pouco ali na questão das finalizações, acredito que ele próprio reconheça isso. Tem o Pedrão lá, que é excelente na finalização para ajudar, ele tá fora de combate, é verdade, mas daqui a pouco ele volta. Enfim, falando de final de Copa Libertadores, meus amigos, além dos hotéis que já estão definidos, né, para a equipe do Flamengo e para a equipe do Palmeiras, o Flamengo já sabe o local também onde vai treinar para a final da Copa Libertadores. Evidentemente que é necessário o local de treinamento, porque o Flamengo vai chegar 3 dias antes para a final da Libertadores, e ele acontecerá no estádio Alejandro Villanueva Matute, tá? O Matute, estádio do Alianza Lima, enquanto o Palmeiras vai treinar na Federação Peruana de Futebol, Videna, estádio da Federação Peruana de Futebol, pessoal. Então tá aí, já tá resolvido aonde o Flamengo vai ficar hospedado e aonde o Flamengo vai treinar, que traga boa sorte, que o Flamengo faça um grande trabalho
e que a gente possa vencer essa final. Cara, de repente eu tô parado aí assistindo um jogo, vendo alguma coisa e me vem final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, meu Deus do céu, né? Aí eu tô assistindo outra coisa, final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, do nada isso me acomete, vem uma ansiedade, vem uma angústia, os dias, cada dia que passa vai passando mais lento, final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, então é uma final, cara, é um troço de louco. Quando bater dia 28 já vai ser difícil, né, para todo mundo dormir para no dia seguinte acompanhar essa final. Felipe Luiz prepara João Vitor para ter sequência no Flamengo. Olha aí, meus amigos, finalmente, né, dando o braço a torcer aí, sabendo que em dado momento pode se ver perante uma situação que não conta com o Danilo, que não conta com o Léo Pereira, Léo Ortiz, está na iminência de convocação do Léo Pereira, que se o Fabrício Bruno é convocado, o Léo Pereira tem que estar na lista também. Eu não quero isso, porque vai prejudicar o Flamengo, mas jogador evidentemente que quer. Zagueiro ganhou minutos contra o Sport e foi elogiado pelo treinador, pessoal. Após o jogo, ele falou, todo mundo sabe da qualidade e do carinho que eu tenho pelo futebol dele. Para mim é performance o que eu vejo durante a semana e o João não diminui um segundo, então optei por dar minutos para ele. Estamos com o Ortiz com problema no tornozelo e fez um sacrifício muito grande que ele tenha minutos e se sinta jogador profissional e participante do que está acontecendo dentro de campo. A qualquer momento podemos precisar e ele vai ser o jogador da sequência pela performance dele no dia a dia, certamente a qualquer momento. De fato, o Flamengo pode precisar desse jogador e eu estou muito preocupado com essa convocatória aí do Ancelotti, beleza? Enfim, vamos torcer para ele pensa que, ó, tem jogo por culpa da CBF, vai ter jogo na data FIFA, que quis encurtar o Campeonato Brasileiro em benefício da Copa do Brasil, porque esse jogo contra o Sport era para ser marcado para depois. É um absurdo que se tenha um jogo durante uma data FIFA e o Flamengo não possa usufruir dos seus valores selecionáveis em função da desorganização do calendário da Confederação Brasileira de Futebol. Viu? É um absurdo que isso aconteça. Ah, mas os times concordaram com o regulamento, isso não existe. A CBF vai lá, pega, bota o calendário, meu amigo, ou é isso aí, ou é isso aí. Ah, mas aí o Flamengo não disputa. Se não disputar, tem uma série de implicações. Cara, tem uma série de problemas e não tem essa história, tá? Só se tivermos uma liga no futuro isso vai ser debatido e não teremos essa liga. A Libra e a Liga Forte de Futebol são blocos de negociação de direitos de transmissão. São blocos meramente com interesses econômicos. Não tem interesse em estruturar uma liga de verdade. Não tem. Em outros aspectos. Não tem. Tá? Pessoal, segundo o jornalista Ekrem Konur, jornalista turco, o Richarlison estaria disposto a deixar o Tottenham e o Flamengo monitora a situação do jogador, do tal do Pombo. Rubro-negro contaria com o atacante na janela de janeiro. O Everton, Orlando City e clubes sauditas também estão na disputa pelo jogador que aguarda uma proposta adequada. E aí, o que vocês acham do Pombo? Olha, o Pombo tá meio em decadência aí, né? Já teve em melhores fases, mas também se estivesse numa fase espetacular, nem estaria sendo especulada a volta dele ao Brasil. Será que seria melhor do que o Juninho? Ficar ali no banco? Não sei. Tá sendo convocado pelo Ancelotti de vez em quando. O Ancelotti gosta dele, treinou ele lá no Everton, né? De Liverpool na Inglaterra. Enfim. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreve. Tamo junto, saudações rubro-negras.